Quando o nosso Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele conclui a sua oração, oração modelo, oração que nos ensina como também nós devemos orar e depender do nosso Deus Pai. Ele conclui fazendo a súplica de que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Ao contrário, ao invés disso, que o Senhor nos livre do mal. A tentação, ela é uma experiência comum a todo filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você é servo do Senhor Jesus, você passa e você há de passar até o fim desta vida a experiência da tentação. E o Senhor Jesus, ele nos ensina dizendo que a única maneira pela qual nós podemos vencer a tentação é através do livramento de Deus, é através do poder de Deus. A tentação é essa experiência ardilosa, essa experiência maligna, essa armadilha que tenta nos pegar e nos fazer cair. E o Senhor Jesus, ele nos ensina a suplicar a Deus, de que pelo seu poder, pelo seu livramento, no momento da tentação, nós não sejamos presos a essa armadilha, nós sejamos livres, libertos desta armadilha, por meio do poder de Deus. Não nos deixe cair em tentação, ao contrário, ao invés disso, livre-nos das garras do mal. Essa palavra traduzida por mal, ela pode se referir ao mal, a maldade que existe no nosso coração, os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos que nos tentam, que nos arrastam. Mas essa palavra também pode ser traduzida, e ela é traduzida em outros contextos das Escrituras, por maligno, pelo Satanás, pelo diabo. A verdade é que na nossa experiência de tentação estão envolvidas as duas coisas, os dois poderes. O poder do mal que habita em nosso coração, o poder do nosso próprio pecado. E também o poder do maligno, que de forma feroz, de forma cruel, anda ao nosso derredor, buscando tragar a nossa vida, buscando tragar a nossa alma. E é na experiência de tentação que essa guerra cósmica, essa guerra espiritual, ela é vivenciada no seu maior poder, quando nos sentimos perplexos, enfraquecidos, quando clama dentro de nós um desejo, clamando por satisfação, momento de tentação. Você sabe do que eu estou falando. É neste momento que o Senhor Jesus nos ensina a clamar a Deus. Não nos deixe cair, Senhor, neste momento, nas garras do mal, nas garras do maligno, pelo teu poder, pelo teu livramento. Livra-nos, Senhor, livra-nos. E este poder, o poder de Deus, que está acessível a nós, poder que de muitas formas é misterioso. O que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã é que, embora sim seja um poder misterioso, embora sim seja algo que está acima da nossa capacidade humana, somente o Senhor pode nos livrar no momento da tentação. O Senhor Deus, ele nos ensina a ser sábios para que usemos deste poder. O Senhor Deus nos ensina a termos discernimento a respeito do seu poder para nos livrar da tentação, e assim podemos ser sábios, podemos usar deste recurso, podemos usar deste poder que está graciosamente derramado em nossa vida, a nosso favor, para que vençamos a tentação. O Senhor Jesus venceu a tentação pelo poder de Deus, e o Senhor Jesus nos ensina a vencer a tentação por este mesmo poder. Este poder que nós vamos chamar nesta manhã da armadura de Deus contra
a tentação. O poder de Deus é essa armadura que pode nos preservar, pode nos guardar no momento da tentação. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. No capítulo 4, nós vamos ler a respeito da experiência de tentação do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus venceu a tentação, ele venceu pelo poder de Deus. E este poder é que está disponível a nós se nós clamarmos, se nós buscarmos da presença do próprio Deus, para que nós não venhamos a cair no momento da tentação. Ao contrário, sejamos libertos das garras do mal, das garras do maligno. O poder de Deus, a armadura poderosa do Senhor Deus contra a tentação, nos protege da tentação. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Acompanha, por favor, na sua Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, será tudo seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O Senhor Jesus venceu a tentação. O Senhor Jesus venceu por nós, venceu no poder de Deus. E Ele nos ensina a orarmos a Deus por este poder, por este livramento. Este poder está acessível a nós se nós clamarmos a Deus. A armadura poderosa de Deus contra a tentação, nos protege da tentação. É ela que nos guarda, é ela que nos permite que no momento em que sejamos tentados e seremos tentados, não cairemos. Que armadura é essa? Nesse texto eu aprendo que o primeiro componente dessa armadura é o discernimento espiritual. É a compreensão espiritual. É a capacidade de reconhecer o que está acontecendo, o que está envolvido no momento da tentação. A verdade, meus irmãos, eu posso reconhecer isso na minha vida e você também. É que muitas vezes nós caímos na tentação sem nos darmos conta do que está acontecendo, sem nos darmos conta do que está envolvido naquele momento. Estamos distraídos com circunstâncias mundanas, estamos distraídos com circunstâncias do nosso próprio coração. Não entendemos o momento que estamos vivendo, momento especial, momento da tentação. Existem momentos específicos em que somos arrastados, espiritualmente arrastados para o meio de uma guerra. E neste momento, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter compreensão espiritual. O que está acontecendo naquele momento? O que está em jogo naquele momento? E só possui esse discernimento quem está sendo guiado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo. E é isso que acontece na vida do Senhor Jesus. Esse evento que nós acabamos de ler, ele acontece logo em seguida ao batismo de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, tendo sido batizado, ele
foi habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea, na forma de uma pomba, e a partir daquele momento, Jesus, ele se torna cheio do Espírito Santo. Embora Jesus tivesse todo o poder, toda a plenitude de Deus, plenamente Deus em si mesmo, Jesus escolheu ser submisso à vontade do Pai, e ele conduziu todo o seu ministério na vontade do Pai, na dependência do Espírito Santo. E aqui o texto diz então que saindo do seu batismo, aquele momento glorioso, aquele momento que ele recebe o testemunho dos céus sobre ele, quem ele é, o Messias, Deus bendito, Deus eterno, filho de Davi, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E Lucas deixa isso claro, que cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, para onde o Espírito Santo o conduz agora? Para o deserto. Para o deserto, a fim de que ele pudesse jejuar por 40 dias. E a fim de que ele pudesse ser tentado pelo maligno. O que está acontecendo aqui é que Jesus, depois de ter sido comissionado por Deus, pelo Espírito Santo, para a sua missão, agora Jesus, ele vai demonstrar que ele é capaz de cumprir esta missão. Ele é capaz de ser o verdadeiro homem. Ele é capaz de ser o nosso representante. O nosso primeiro representante foi Adão. E Adão, ele não foi colocado num lugar de privação. Adão, ele foi colocado num lugar de abundância. Adão foi colocado num lugar de liberdade. E num único momento de tentação, Adão fracassou. Adão pecou. E todos nós pagamos o preço da culpa do pecado de Adão. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, não a um lugar de abundância, não a um lugar de liberdade. Jesus é conduzido a um lugar de privação. Jesus é conduzido a um lugar de extrema e de constante tentação. O Evangelho de Lucas deixa claro que Jesus foi tentado durante 40 dias por Satanás no deserto. E este último dia, que é narrado aqui em detalhes, se torna o clímax, o momento alto dessa tentação. E Jesus, num lugar de extrema privação, Jesus, num lugar de constante tentação. O Evangelho de Marcos diz que enquanto Jesus esteve no deserto durante esses 40 dias, além de ser tentado pelo maligno, ele habitava com feras no deserto. Um lugar de solidão, um lugar de perigo, serpentes, gaviões, feras no deserto. E ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus a este momento, a essa experiência, durante 40 dias, sem comer e sem beber. Jesus sabia o que estava envolvido neste momento. Embora a sua fome gritasse alto, embora o seu desejo por comida fosse legítimo, fosse verdadeiro, Jesus, ele não se tornou distraído, enganado, seduzido naquele momento pelo seu desejo por comida, pelo seu apetite, pela sua fome. Jesus sabia, cheio do Espírito Santo, o que estava envolvido naquele momento. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo àquele momento. E embora o seu apetite fosse grande, embora a sua fome fosse grande, Jesus, ele não caiu. Jesus, ele não cedeu. Jesus não se tornou cego, seduzido, dominado pelo seu desejo por comida. Ele sabia o que estava envolvido ali. E essa é a experiência de tentação. Quando somos conduzidos para um momento especial, momento espiritual, momento de guerra espiritual, momento em que o nosso desejo tenta clamar dentro de nós e tenta nos dominar, e tenta nos arrastar, e tenta nos seduzir. Momento em que parece que nós estamos carentes até mesmo do poder de Deus, sozinhos,
E neste momento, se nós não tivermos o discernimento espiritual de saber o que está envolvido ali, o que aquele momento representa, nós podemos sim ser enganados pelo grande desejo que tenta nos arrastar. Certa vez, conversando com um jovem que passava por momentos de profundas tentações espirituais, e aquele jovem sendo acusado constantemente pelo maligno na sua própria consciência, aquele jovem que havia vivido uma vida longe do Senhor antes da sua conversão, havia feito coisas terríveis longe do Senhor antes da sua conversão, mas agora, uma vez convertido, aquelas memórias insistiam em voltar, até mesmo aqueles desejos insistiam em voltar na sua mente, e as acusações malignas constantemente vinham como dardos inflamados sobre o seu coração, sobre a sua consciência. E aquele jovem não tinha paz, porque mesmo quando dormia ele passava por pesadelos, e Satanás dizia: desiste, isso não é para você. Para aqueles outros jovens que estão na igreja, ok, mas para você, você não tem mais jeito, você já tentou. Essa questão de vida cristã, essa vida que você vê nos outros, isso não é para você. E aquele jovem aflito me perguntava: pastor, será que isso não é para mim? Não diga isso, eu falei para ele, porque só sente o calor da tentação quem está sendo conduzido, direcionado, dominado pelo poder do Espírito Santo. Quem sabe o que está envolvido nessa guerra? Quem está distraído, cai logo sem perceber. Quem está distraído com as coisas do mundo, quem tem como seu Deus o seu próprio desejo, não percebe o calor da tentação. Tropeça e tropeça logo. Mas aquele que luta, aquele que sabe o preço que está envolvido naquele momento, aquele que se aflige, este tem discernimento. Esse sabe o tamanho da batalha que está envolvida naquele momento. Este sabe o tesouro que ele não pode perder, até porque existe uma experiência espiritual profunda, existe conhecimento do Senhor, existe crescimento em santidade para todo aquele que passa por essa batalha e vence a tentação. Discernimento espiritual, ser cheio do Espírito Santo, isso é uma ordem para todo filho de Deus. Efésios 5,18 diz isso: não sejam dominados pela bebida, não sejam embriagados, pelo contrário, sejam cheios, sejam dominados, direcionados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem que todo filho de Deus deve buscar na sua vida. É aquela experiência em que a palavra de Deus se torna o nosso prazer, as coisas de Deus se tornam a nossa alegria. O mundo, ele vai deixando de ser desejável. Os desejos da carne, eles perdem a possibilidade de nos trazer prazer, de nos trazer realização, porque nós queremos cada vez mais estar perto de Deus, estar perto da vontade de Deus, nutridos pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo até essa situação de tentação, de privação, ele prevaleceu. Ele não foi enganado, ele não foi seduzido, ele sabia o que estava em jogo, ele prevaleceu. Se nós vamos vencer pelo poder de Deus, poder que precisamos buscar para que vençamos a tentação, será através do discernimento espiritual, através de sermos cheios do Espírito Santo, buscando a direção, a força, a sabedoria e a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Rejeitando as coisas da carne, buscando as coisas do Espírito. Rejeitando tudo que me impede de buscar ao Senhor, focado na cruz do meu Senhor Jesus, na sua palavra, buscando discernimento espiritual por meio de ser cheio do Espírito. Esse é o primeiro componente,
armadura, poder de Deus que há de nos vencer na tentação. Mas eu aprendo nesse texto, existe um segundo componente. E esse segundo componente, ele é a própria Bíblia. Ele é a própria palavra de Deus. E não se trata simplesmente de buscar a Bíblia de forma mecânica. Eu diria de forma religiosa. Eu diria de cumprir uma obrigação diária. Eu preciso de 15, 20 minutos por dia e eu me aproximo da Bíblia dessa forma, sem interesse, sem coração, sem sede. Eu me aproximo da palavra de Deus no culto e eu sou desatento, eu sou um ouvinte negligente. A Bíblia se torna uma ferramenta, uma arma poderosa contra a tentação, quando a nossa sede, o nosso desejo está na palavra de Deus. Eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa luz. Eu venho como alguém que está faminto. Alimenta-me, Senhor, com a sua palavra. Ilumina-me, Senhor, com a sua luz. Satanás vem a Jesus e ele fala: transforme essa pedra em pão. O que está aqui é um imperativo. O que está aqui é uma lógica maligna. O que está acontecendo aqui é uma insinuação poderosa contra o Senhor Jesus. Transforme essas pedras em pães. É óbvio. É o mais lógico a ser feito. O Senhor tem uma necessidade gritando: Jesus, é pecado ter fome? Claro que não. Não é pecado ter fome. Está com fome. Você não é filho de Deus. Você não é amado por Deus. O Senhor não tem todo o poder. Você acha que Deus quer que você sofra? Você acha que esse sofrimento, essa privação vem de Deus? Até quando você vai ficar aí sofrendo, calado? Até quando? O óbvio nesse momento é: resolve seu problema, Jesus. Resolve seu problema. Insinuação maligna. Vai, está diante de você. Transforma em pão, você pode fazer isso. Resolve seu problema. E Jesus demonstra. Jesus descortina esse pressuposto perverso do maligno. Sim, eu estou com fome. Mas eu não estou insatisfeito. Sim, eu estou com fome. Mas a minha maior fome não é a fome de comida, não é a fome de pão. Eu tenho uma fome maior, a fome da palavra. E Jesus demonstra que essa sim é a sua maior necessidade. Que mesmo num momento de tentação, mesmo num momento de graves insinuações malignas, terríveis, Jesus demonstra qual é a sua maior necessidade. A sua maior necessidade sempre foi, continua sendo a palavra de Deus. E é esta sede que nós precisamos nutrir pela palavra de Deus. Jesus demonstra isso citando 3 vezes a palavra de Deus, constantemente. A palavra de Deus é sua necessidade maior e a palavra de Deus é a sua arma, é a sua espada contra os ataques do maligno. Venceremos a tentação, o poder de Deus acessível a nós, se clamarmos, se desejarmos, se formos sedentos por essa palavra. O Senhor Jesus, quando falou aos seus discípulos: sejam vigilantes, orem, porque a carne é fraca. Quando que o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos? Quando eles estão com sono. Jesus está ali na sua agonia, no jardim do Getsêmani. Ele está próximo da sua crucificação. Ele sabe o tamanho da dor, a ira de Deus há de ser derramada totalmente, exaustivamente, exclusivamente sobre ele. É um peso enorme.
Ele há de carregar o pecado de toda a humanidade, e com o pecado sozinho sobre os seus ombros, ele há de suportar todo o peso da ira de Deus contra o pecado. O Senhor Jesus está chorando, ele está suando sangue. E ele chama 3 dos seus discípulos: venham comigo, orem comigo. E os discípulos estão tomados pelo sono, e eles dormem. E aí Jesus diz: vigiem, orem. Não deixem ser dominados pelo sono. Sono é pecado? Sono é pecado? Claro que não. Mas Jesus diz: o que está acontecendo aqui? É o momento central de toda a eternidade. O mundo foi planejado e criado para este momento. Vocês precisam estar comigo, guerrear em oração, e vocês estão dormindo no momento central da eternidade. Não se deixem dominar pelos seus desejos de sono. A grande questão é: qual é a nossa maior necessidade? É assim que o apóstolo Paulo conduzia a sua vida. Quando nós vemos 1 Coríntios capítulo 8, Paulo está falando a respeito dos alimentos, a respeito de comer carne. Alguns irmãos achavam que era pecado comer carne, outros irmãos falavam: vocês não são sábios, nós somos sábios, nós vamos comer carne. E Paulo diz: realmente, não tem pecado nenhum comer carne. Mas se for causar escândalo no meu irmão, vai machucar a fé do meu irmão, eu prefiro me abster de carne. Eu prefiro andar pelo amor. E aí os irmãos poderiam dizer: mas espera aí, eu vou abrir mão dos meus direitos? Eu vou abrir mão do que me dá prazer? E aí nós temos todo o capítulo 9 de 1 Coríntios, em que Paulo está antecipando esse questionamento. E ele está falando: direitos? Vocês estão querendo viver a vida cristã baseados em direitos? Eu abri mão de ter uma esposa. Eu abri mão de ter salário. Eu naufraguei 3 vezes. Eu fui açoitado. Eu fui preso. Eu fui perseguido. Vocês estão falando de direitos? Tudo eu faço por causa do evangelho, para também ser participante dele. Onde está a nossa maior necessidade? E aí Paulo conclui: eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que depois de pregar o evangelho aos outros, não seja eu reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Vocês estão falando de direitos. Qual é a nossa maior necessidade? A palavra de Deus, o reino de Deus, o meu desejo legítimo, vou abrir mão. Qual é a maior necessidade? Jesus demonstra ali o desejo por comida, a fome, o apetite, tudo isso era legítimo. Mas não era isso que motivava a vida do Senhor Jesus. Era a palavra de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Este é meu desejo, é por isso que eu vivo. Este é meu alimento, essa é a minha satisfação, esse é o meu foco, essa é a minha arma. Desejo pela palavra. Não é um momento religioso, esquecido. Não é um ouvinte negligente. Não é um ouvinte que seleciona o que quer para si, isso aqui não é bem assim. Sede pela palavra, me dá a tua palavra, Senhor. É dela que eu preciso. Sem ela eu estou em trevas. Sem ela eu estou entregue a mim mesmo. Me dá da tua palavra, Senhor. Fome pela palavra, poder de Deus contra a tentação. O terceiro componente dessa armadura, eu aprendo que é a pureza. Se nós não estivermos buscando uma vida de pureza, nós seremos presas fáceis na armadilha no momento da tentação. Se eu não estou buscando olhos puros, mente pura,
Não será no momento da tentação em que eu me vejo sozinho diante de uma tela que eu vou fugir, que eu vou vencer a impureza da imoralidade. Se eu não estou buscando um coração, uma motivação pura, se ao contrário eu tenho alimentado um espírito de ganância, mundano, materialista, não vai ser no momento ali, surgiu uma tentação, uma oportunidade duvidosa, mas eu vou ter muitos benefícios, e agora o que eu faço? Eu tenho que decidir nesse momento. Não vai ser nesse momento que eu vou vencer a tentação. É necessário nutrir, buscar pelo poder de Deus, não temos isso em nós, pelo poder de Deus, pureza. Vemos aqui a insinuação maligna de Satanás. O Senhor Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo, e sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele se permite, neste momento, ser conduzido por Satanás, e ele vai até um lugar muito alto. E diz aqui que num momento, num instante, Satanás, ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo. E o que nós vemos aqui é Satanás fazendo promessas. Satanás, ele só faz promessas para Jesus. Olha o que ele diz. Versículo 6, é só promessas. Eu te darei toda a autoridade sobre eles. Eu te darei toda a glória, todo o esplendor, porque me foram dados, e eu posso dar a quem eu quiser. É só promessa. Não existe condições até aqui, é só promessa. Como se ele pudesse encher os olhos do nosso Salvador com essas coisas. E ele faz promessas, todos os reinos. Jesus, o Senhor vai ter autoridade sobre todos os reinos. Todos vão se curvar diante do Senhor Jesus. Todo esplendor, toda glória, toda riqueza, toda fama do mundo inteiro. É só promessas, eu vou te dar. E no final uma condicionãozinha. Então, baseado nisso, se me adorar, tudo vai ser teu. Diante do tamanho da recompensa do pecado, o preço parece ser muito pequeno. Essa é a nossa experiência de tentação. A nossa carne, o maligno, coloca diante de nós. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar ficando para trás. Você vai continuar sendo bobo. Você vai continuar rejeitado. Olha o que está diante de você. O mundo está diante de você. O preço é muito pequeno. Olha o que você vai ganhar. Mas o nosso Senhor Jesus jamais foi atraído por vanglória humana, mundana. Isso não pesava no coração do nosso Salvador. Essa tentação se torna ineficaz no coração do nosso Salvador, porque ele era puro, eternamente puro, puro de coração. Nós não somos. Nesse momento nós vemos uma diferença entre a tentação do Senhor Jesus, a experiência de tentação do Senhor Jesus e a nossa experiência de tentação. Porque nós somos impuros de coração. Sim, ele foi tentado em tudo semelhante a nós. Mas a nossa experiência de tentação, ela é diferente. Eu vou te mostrar isso em Tiago. Se você quiser abrir, se não, escute. Tiago 1, no capítulo 1. Quando Tiago está narrando a nossa experiência de tentação. Tiago 1, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Tiago diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Literalmente, ele é intentável. É impossível ser tentado. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este desejo arrastado e seduzido. Então esse desejo, uma vez concebido, engravidado, ele dá à luz o pecado, e o pecado
após ter se consumado, gera a morte. Então Tiago está falando dessa experiência que é comum a todos nós, porque o pecado habita dentro de nós. Todos nós temos isso que Tiago chama de mau desejo. Traduções mais antigas falam de cobiça ou concupiscência. O pecado habita em nós. E esse pecado, ele nos ilude, ele nos arrasta, ele nos seduz. Nós nascemos nessa condição. Ninguém precisa nos ensinar a pecar desde pequenininho. Nós já nascemos com o pecado dentro de nós e pecamos naturalmente, porque essa é a nossa natureza. O pecado habita dentro de nós. Não foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus jamais teve dentro de si qualquer desejo pecaminoso. A semelhança de Adão, antes de pecar. Nós podemos pensar que para Adão cair no pecado, foi muito difícil. Adão, ele precisou ir contrário à sua natureza. Adão não tinha pecado dentro de si. Adão não conhecia maldade. E ele precisou cometer o mal sem conhecer maldade. E ele deu passos em direção ao mal sem saber o que era maldade dentro de si. Ele não tinha desejo pelo mal. Ele foi contrário à sua natureza. A questão é, quando Satanás coloca diante do Senhor Jesus toda a glória mundana, como se isso pudesse atrair o coração, o interesse do nosso Salvador, que é totalmente puro, eternamente puro, santo e bendito, eternamente. Jesus não poderia cair nisso. Ele não pode ser tentado pelo mal, como está dito aqui em Tiago. Foi uma tentação exterior, não interior. Mas nós não somos assim. Nós somos tentáveis. Isso fala ao nosso coração. Poder? Influência? Holofotes sobre mim? Destaque? Reconhecimento humano? Glória humana? Riquezas? Satisfações de todos os tipos? Eu quero, eu tenho, eu posso? E nós nos apegamos a todo esse tipo de carnalidade, de mundanismo. E é por isso que precisamos buscar pureza. Como diz na carta de Paulo a Tito 1:15, para os puros, tudo é puro. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque a sua mente e a sua consciência estão corrompidas. Se nós formos impuros, nós sempre olharemos para o mundo, para as pessoas, para o nosso próprio coração de forma impura, de forma corrompida, de forma contaminada. A mulher não é uma irmã em Cristo digna, é um objeto para minha satisfação. E assim eu olho para as coisas. E assim eu olho para todas as coisas, impuro, corrompido, contaminado. E aí eu me torno presa fácil para todo tipo de tentação. Porque eu não tenho o meu coração exercitado na pureza. Pureza, poder de Deus que vem a nós por meio do Espírito Santo, por meio da graça poderosa de Deus. É necessário buscar a pureza. É necessário buscar a pureza. E por último, a última armadura dessa contra a tentação. Poder de Deus. É o temor do Senhor. Algo que parece que está esquecido em nossos dias. Algo que no meu tempo de criança era tão simples e tão óbvio. A gente cantava a respeito do temor do Senhor. Aprendia nos primeiros anos de vida. A gente cantava, cuidado, o olhinho, o que olha. O Deus que está no céu está olhando por você. Cuidado, o olhinho, o que olha. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Temor do Senhor. Temor do Senhor.
Hoje parece que é um abuso falar do temor do Senhor. Aqui nós vemos, Satanás leva o Senhor Jesus para o templo e coloca o Senhor Jesus no lugar mais alto do templo. E mostra para o Senhor Jesus não somente o templo, mas toda Jerusalém. E Jesus veio para isso. Se você ler o profeta Zacarias no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver a relação entre o Messias e o templo. Você vai ver como que Jesus ama o templo. Jesus teve zelo pelo templo. Quando ele viu o que estavam fazendo com o templo do Senhor, ele pegou um chicote e disciplinou aquelas pessoas e purificou o templo. Jesus amava Jerusalém. Os evangelhos narram poucos momentos em que Jesus chorou, e um desses momentos é quando ele olha para Jerusalém. Ele está caminhando, chegando em Jerusalém, rumo à sua crucificação, e de longe a Bíblia diz que ele avista Jerusalém. E quando ele olha para Jerusalém, Jesus ele fica comovido, e ele chora, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te guardar, eu quis te proteger como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, Jerusalém. E Jesus chora a respeito de Jerusalém. Jesus se permite ir a este lugar, conduzido pelo Espírito Santo, pela sua autoridade. Ele se permite. O lugar em que ele ama, o lugar em que ele se sente em casa. E Satanás, mais uma vez, usa a sua identidade nas insinuações malignas que ele coloca. Como ele faz isso até hoje? Você é crente? Não é isso que você escuta? Você é crente? Vai dizer que você é virgem? Você é crente? Você é bitolado? Você é crente? Você é filho de Deus. Você está em casa. Está seguro. Faz o que você quiser. Vai dar tudo certo. E Satanás, na sua audácia, na sua ousadia maligna, ele cita as próprias escrituras. Vai estar tudo seguro. O Senhor Deus vai ser fiel. Ele vai te guardar, não importa o que aconteça, não importa o que você faça. E Jesus, mais uma vez, ele descortina todas as artimanhas, todos os pressupostos malignos. E ele fala: de maneira nenhuma. Agir a revelia da vontade de Deus, agir conforme a minha vontade, não é fé no cuidado de Deus, é colocar o Senhor Deus à prova. Não é porque eu sou filho de Deus que eu posso fazer o que eu quiser, achando que vai dar tudo certo. Eu ando no temor, eu ando na vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Eu posso ir naquele barzinho, não vou fazer nada. Não tem problema nenhum, só vou estar ali. Deus vai me guardar, Ele guarda o meu coração, eu vou me manter. Tolice. Tolice. O temor do Senhor me leva para o centro da vontade de Deus, não me leva na periferia do pecado. Vou contar uma experiência. Tempo atrás, um parente meu veio aqui à região e a gente foi visitar esse parente. Tinha tempos que eu não via, ele não é cristão. Aquela coisa legal, quanto tempo, abraça, não sei o quê. Minha filha. Meus outros filhos não tinham nascido ainda. Na hora de ir embora, peraí que eu vou falar para o meu chefe ali, que eu estou indo para sua casa, eu vou com a criança no colo, mas daqui eu vou para balada. E naquele momento eu me acovardei. Naquele momento eu devia ter falado: olha, me desculpe, eu amo você, mas eu não compactuo com isso. No meu carro você não vai. Vai causar um desconforto com a família, né? E aí, o que vai ser depois disso? O que vai ser falado? E eu confesso aos irmãos meu pecado, eu me acovardei. E eu deixei ele entrar no meu carro. Mas, a quem é a minha fidelidade? O que eu devia ter feito naquele momento? O que eu estou querendo dizer, irmãos? O mundo por si só já é ardiloso.
O mundo por si só, ele já vai te colocar armadilhas no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Esse mundo é terrível. O Senhor Jesus disse: sermos puros como as pombas e astutos como a serpente. A qualquer momento virão essas situações em que nós teremos que nos posicionar naturalmente. E eu ainda vou me colocar em perigos, em situações onde o maligno reina, com esse discurso insensato. Não vou fazer problema nenhum, não tem problema nenhum. O que eu vou estar colocando diante dos meus olhos? Quando a palavra diz que os olhos são a lâmpada do nosso coração, o Senhor Jesus diz isso em Mateus 6. O que eu olhar contamina sim o meu coração. O que eu vou ouvir contamina sim o meu coração. E se eu amo a Deus, eu vou estar num lugar em que Jesus não iria, e etc. E todo tipo de situações, todo tipo de artimanhas. Não tem temor de Deus. De maneira insensata, como o simples, o inexperiente de Provérbios, ouve qualquer convite, vai em qualquer lugar, eu me coloco em situações, em oportunidades, onde eu serei pecado. Com esse discurso de que Deus vai me guardar. O Senhor Jesus, na sua sabedoria, eu não vou colocar o Senhor à prova. Eu não vou fazer isso. Temor do Senhor. Eu sei como estou conduzindo a minha vida. O Senhor Jesus venceu. Venceu completamente. Venceu por nós porque nós não vencemos. Venceu para que nós gratuitamente participássemos da sua vitória. Venceu em nosso lugar, venceu em nosso favor. Estamos seguros porque Ele venceu. Adão foi derrotado, nós fomos derrotados, mas o nosso Salvador venceu. É nele que está a nossa esperança. E pelo seu poder, seguros nas suas mãos, Ele nos capacita a vencermos as tentações. O que eu aprendo nesse texto é que a tentação, ela é vencida com uma vida de consagração a Deus. Uma vida de consagração a Deus. Eu busco ser cheio do Espírito Santo. Eu busco a palavra de Deus. Eu me exercito na pureza. Eu me exercito no temor do Senhor. É neste momento em que o poder de Deus me capacita a vencer a tentação. Vamos orar?